Capítulo 51. Invocar um demônio é uma péssima ideia, sussurrou Hunt enquanto a noite caía além das cortinas fechadas do apartamento, especialmente se levarmos em consideração que foi o que nos meteu nessa confusão em primeiro lugar. Parados na sala do apartamento, com a iluminação suave e velas acesas ao redor de ambos, Cynrix aninhado em cobertores e trancado na gaiola no quarto da semiférica, um círculo de sal branco os protegia. O que os rodeava e jazia à frente no piso pálido, com um ranço de mofo e de podridão, era o oposto. Bryce havia moído o bloco de sal de obsidiana em algum momento, provavelmente usando o maldito processador de alimentos. Para algo que havia custado 10 paus, Bryce não demonstrava o menor respeito. Ela havia enfiado o bloco de sal em um dos armários da cozinha, como se fosse um saco de batatas fritas. Hunt não tinha se dado conta de que a semiférica estava apenas esperando a hora de usá-lo. Agora, havia desenhado 2 círculos com o sal de obsidiana. O mais próximo da janela devia ter 1,50 m de diâmetro. O outro era grande o bastante para abrigar ela e Hunt. Não vou perder meu tempo bisbilhotando pela cidade atrás de respostas sobre o tipo de demônio que matou Danica. Ir direto à fonte vai me poupar muita dor de cabeça, disse Bryce. Ir direto à fonte vai fazer com que acabe pulverizada em uma parede, ou então presa por conjurar um demônio em uma zona residencial. Merda, ele devia prendê-la, não? Ninguém gosta da polícia, tá lá. Eu sou da polícia. Uma sobrancelha ruiva escura se arqueou. Quase me enganou, Sombra da Morte. Ela se uniu a ele dentro do círculo de sal, o longo rabo de cavalo aninhado na gola da jaqueta de couro, a luz das velas realçando os fios vermelhos. Os dedos do anjo coçavam como se ansiosos por tocar o sedoso rabo de cavalo, percorrer as mechas, enrolá-las no punho e puxar a cabeça de Bryce para trás, expondo de novo aquele pescoço à sua boca, sua língua, seus dentes. Meu trabalho é impedir que os demônios entrem neste mundo, rosnou Hunt. Não vamos soltar o demônio, sibilou ela em resposta. Isso é tão seguro quanto uma ligação telefônica. Então vai invocá-lo com um número profano. Muitos demônios tinham um número associado a eles, como um antiquado endereço de e-mail. Não preciso de um. Sei onde encontrar esse demônio. Ele começou a retrucar, mas ela o interrompeu. O sal de obsidiana vai segurá-lo. Hunt olhou para os círculos que Bryce desenhara e em seguida suspirou. Tudo bem. Muito embora discutir com ela fosse tão estimulante quanto preliminares, também não queria perder tempo. Mas então a temperatura na sala começou a cair, rapidamente, e quando a respiração de Hunt começou a condensar, um macho humanoide apareceu, vibrando com um poder sombrio que embrulhou seu estômago. Bryce sorriu para Hunt enquanto o coração do anjo parava de bater. Surpresa? Bryce havia perdido a porra do juízo. Ele ia matá-la. Isso se não acabassem os 2 mortos nos próximos segundos. Quem é esse? Gelo se formava na sala. Nenhuma roupa podia protegê-los do frio que aquele demônio trouxera consigo. Penetrava em cada camada, roubando o fôlego do peito de Hunt com garras crispadas. Um inalar trêmulo foi o único sinal de desconforto de Bryce, enquanto ela continuava a encarar o círculo do outro lado do cômodo. O macho agora contido no interior da borda negra. Aides, respondeu ela com suavidade. Hunt sempre havia imaginado o príncipe do desfiladeiro como os demônios de nível inferior que havia caçado ao longo dos séculos. Escamas, ou presas, ou garras, força brutal e rosnando com fúria cega e bestial. Não aquele esbelto e pálido garoto bonito. O cabelo louro de Aides chegava aos ombros em ondas suaves, solto, no entanto bem cortado ao redor do rosto de traços delicados, sem dúvida para destacar os olhos de opalas azuis, emoldurados por cílios densos dourados. Aquelas pestanas se mexeram uma vez em um piscar apressado. Então a boca cheia, sensual, se abriu em um sorriso que revelou os dentes muito brancos e alinhados. Bryce Quinlan. A mão de Hunt deslizou para sua arma. O príncipe do desfiladeiro sabia o nome da semiférica, conhecia seu rosto. E o modo como o havia pronunciado era tanto uma saudação quanto uma pergunta. A voz aveludada.
Aides reinava no quinto círculo do inferno, o desfiladeiro, e respondia apenas a dois outros, ao príncipe do abismo e ao príncipe do fosso, o sétimo e mais poderoso dos príncipes dos demônios. O comedor de estrelas em pessoa, cujo nome jamais era repetido daquele lado da fenda do norte. Ninguém ousava pronunciar seu nome, não depois que o príncipe do fosso se tornou o primeiro e único indivíduo a matar um Mastery. O assassinato da sétima estrela sagrada, Sirius, a estrela do lobo. Durante as primeiras guerras, continuava a canção predileta ao redor das fogueiras dos acampamentos de guerra. E o que ele havia feito a Sirius, depois de matá-la, lhe rendera seu terrível apelido, Comedor de Estrelas. Você apareceu como um gato da última vez, foi tudo que Bryce disse. Tudo que disse. Hunt ousou desgrudar os olhos do príncipe do desfiladeiro para flagrar Bryce inclinando a cabeça em reverência. Aides enfiou as mãos nos bolsos do terno bem cortado, o tecido mais negro do que o desfiladeiro que habitava. Você era muito jovem na época. Hunt firmou os pés no chão para impedir a vertigem. A semiférica havia encontrado o príncipe antes? Como? O choque devia estar escrito em seu rosto, porque ela lhe dirigiu um olhar que apenas podia ser interpretado como "Fica calmo, porra", mas disse: "Eu tinha 13 anos, não era tão jovem." Hunt reprimiu o grunhido que teria sugerido o contrário. Aides inclinou a cabeça para o lado. Você também estava muito triste na ocasião. Hunt precisou de um tempo para digeri-las, as palavras, o lance do passado, o lance de agora. Bryce esfregou as mãos. Vamos falar de você, Vossa Alteza. Fico sempre feliz em fazê-lo. Frio queimava os pulmões de Hunt. Suportariam apenas alguns minutos aquela temperatura, antes que suas habilidades de cura começassem a convulsionar. E apesar do sangue férico de Bryce, havia uma boa chance de que ela nem se recuperasse. Sem ter completado a descida, a queimadura de frio poderia ser permanente para ela, assim como qualquer dedo ou membro amputado. Você e seus colegas parecem estar agitados lá na escuridão. Sério? Aides franziu o senho para os brilhantes sapatos de couro, como se conseguisse enxergar o fosso dali. Talvez você tenha invocado o príncipe errado, pois é a primeira vez que ouço falar do assunto. Quem está conjurando o demônio Cristalos nessa cidade? Palavras diretas, incisivas. E o que matou Danica Fendir? Ah, sim, fomos informados sobre como Danica gritava enquanto era destrinchada. O súbito silêncio de Bryce mostrou a Hunt que Aides havia tocado em ponto nevrálgico. Pelo sorriso enfeitando o rosto de Aides, o príncipe do desfiladeiro também sabia. Sabe que demônio fez aquilo? Apesar do que sua mitologia alega, não estou ciente de todo o movimento de cada ser no inferno. Mas você sabe, ou sabe quem o conjurou? Insistiu ela tensa. Os cílios dourados cintilaram quando piscou. Acha que eu o enviei? Não estaria parado aí se eu acreditasse nisso. Aides riu com suavidade. Nada de lágrimas dessa vez. Bryce abriu um sorriso discreto. Você disse para que eu não os deixasse me ver chorar. Segui o conselho à risca. O que diabo havia acontecido naquele primeiro encontro 12 anos antes? Informação não vem de graça. Diga seu preço. Um tom azul tingia os lábios de Bryce. Teriam de cortar a conexão em breve. Hunt ficou completamente imóvel conforme Aides a estudava. Então os olhos do demônio registraram o anjo. Ele piscou uma vez, como se não tivesse percebido sua presença até aquele momento, como se não tivesse se preocupado em notá-lo, não com Bryce à sua frente. Hunt registrou o fato, assim que Aides murmurou. Quem é você? Uma ordem. Colírio para os olhos, disse Bryce, passando o braço pelo de Hunt e se aproximando. Se atrás de calor ou suporte ele não sabia dizer. Ela tremia. E não está à venda. Ela apontou para o halo na testa do anjo. Meus mascotes gostam de estraçalhar penas. Seria uma troca justa. Hunt sustentou o olhar do príncipe. Bryce o olhou de joelha, o gesto esvaziado pelo bater dos dentes. Aides sorriu, estudando o anjo novamente.
Um guerreiro caído com o poder do... As sobrancelhas bem cuidadas do príncipe se ergueram em surpresa. Os olhos azuis como opalas se estreitaram em fendas. Então faiscaram com a chama mais quente. O que você faz com uma coroa negra na testa? Hunt não ousou demonstrar surpresa com a pergunta. Nunca ouvira ninguém se referir à sua tatuagem assim. Coroa negra, halo, tinta de bruxa, marca da vergonha, mas jamais aquilo. Aides olhava de um para o outro, com cautela. Não se importou em deixar Hunt responder a pergunta antes de abrir aquele terrível sorriso outra vez. Os 7 príncipes habitam na escuridão e não se perturbam. Não temos interesse em seu reino. Eu até acreditaria nisso se você e seus irmãos não tivessem passado as últimas 2 décadas forçando a Fenda do Norte, argumentou Hunt, e se eu não tivesse de limpar sua bagunça. Aides inspirou, como se saboreasse o ar em que as palavras de Hunt haviam sido lançadas. Você se dá conta de que pode não ser meu povo? A Fenda do Norte se abre para outros lugares, outros reinos, sim, mas também outros planetas. O que é inferno? O que é o inferno senão um planeta distante, ligado ao céu por um sussurro no espaço e no tempo? O inferno é um planeta? Hunt franziu as sombras. A maioria dos demônios que havia matado e com quem lidara não tinha sido capaz ou sentido inclinação de falar. Aides encolheu um dos ombros. É um lugar tão real quanto Midgar, embora a maioria de nós prefira que vocês não pensem assim. O príncipe apontou para ele. Sua espécie, Caído, foi criada em Midgar pelos Esteri, mas os féricos, os metamorfos e muitos outros vieram dos próprios mundos. O universo é imenso. Alguns acreditam que infinito, ou que nosso universo seja um em múltiplos, tão abundantes quanto as estrelas no céu ou os grãos de areia na praia. Bryce lançou um olhar para Hunt que parecia dizer que ela também se perguntava o que diabo o príncipe ainda andava fumando no desfiladeiro. Está tentando desviar nossa atenção? Disse Bryce cruzando os braços. Cristais de gelo se esgueiravam pelo piso. Não está forçando a Fenda do Norte? Os príncipes menores se ocupam disso. Círculo 1 ao 4. Respondeu Aides, a cabeça inclinada outra vez. Aqueles de nós na verdadeira escuridão não têm necessidade ou interesse na luz do sol. Mas mesmo eles não mandaram o cristalos. Nossos planos não envolvem tais coisas. Sua espécie já quis viver aqui, no passado. Por que mudaria de ideia? Rosnou Hunt. Aides bufou uma risada. É tremendamente divertido ouvir as histórias que os Esther inventam para vocês. Ele sorriu para Bryce. O que cega um oráculo? Toda a cor se esvaiu do rosto de Bryce, a menção de sua visita ao oráculo. Como Aides sabia daquilo, Hunt podia apenas imaginar, mas ela somente rebateu. Que tipo de gato consulta um oráculo? Uma resposta à altura? Aides colocou a mão nos bolsos novamente. Não sabia das suas preferências agora que cresceu. Um sorriso malicioso para Hunt. Mas posso me apresentar mais como ele, se é o que lhe agrada, Bryce Keelan. Melhor ainda, jamais se apresente de novo, sugeriu Hunt ao príncipe demônio. Bryce apertou seu braço. Ele pisou no pé da semiférica com força o bastante para fazê-la parar. Mas Aides riu, entre dentes. Sua temperatura está caindo. Devo partir. Por favor, implorou Bryce. Apenas me diga se sabe o que matou Danica. Por favor. Uma risada suave. Refaça os testes. Descubra o que está no meio. O príncipe começou a desvanecer como se uma ligação telefônica estivesse de fato sendo interrompida. Aides, soltou ela, caminhando até o limite do círculo. Hunt sufocou o impulso de puxá-la para si, em especial conforme a escuridão esgarçava a silhueta de Aides. Obrigada, por aquele dia. O príncipe do desfiladeiro vacilou, como se tentando se agarrar àquele mundo. Faça a descida, Bryce Keelan, ele tremeluziu, e me encontre quando completá-la. Aides quase havia desaparecido quando emendou, as palavras como um fantasma se esgueirando pelo cômodo. O oráculo não viu, mas eu sim. O silêncio pulsou em seu encalço conforme a sala se aquecia, a geada desaparecendo. Hunt se virou para Bryce. Antes de mais nada,
Vá se foder pela surpresa, sibilou o anjo. Ela esfregou as mãos, aquecendo-as. Você nunca me deixaria invocar Aides se eu tivesse avisado antes. Porque podíamos estar mortos agora, porra. Boquiaberto continuou. Você é louca? Eu sabia que ele não iria me machucar, ou qualquer um que estivesse comigo. Quer me contar como conheceu Aides quando você tinha 13 anos? Eu disse a você o que aconteceu entre mim e meu pai biológico depois de minha visita ao oráculo. A raiva do anjo amainou ao ver a dor refletida naquele rosto. Então, depois, quando eu estava chorando em um dos bancos do parque do templo, um gato branco se aproximou. Tinha os mais etéreos olhos azuis. Eu sabia, mesmo antes de ele falar, que não era um gato, tampouco um metamorfo. Quem o invocou na época? Não sei. Jéssica me disse que os príncipes conseguem se esgueirar por fissuras em ambas as fendas, assumindo a forma de animais comuns, mas então ficam confinados a esses corpos, sem nenhum poder, salvo a habilidade de falar, e só podem ficar por pouco tempo de cada vez. Um tremor percorreu as asas cinzentas de Hunt. O que Aides falou? Ele me perguntou, o que cega um oráculo? E eu respondi, que tipo de gato consulta um oráculo? Ele havia ouvido os gritos quando entrou. Suponho que o tenho intrigado. Ele me pediu para que parasse de chorar. Disse que aquilo apenas serviria para entreter aqueles que tinham me magoado, que não devia lhes dar a satisfação de ver meu sofrimento. Por que o príncipe do desfiladeiro visitou o oráculo? Ele jamais me contou, mas ficou comigo até eu tomar coragem de voltar à casa do meu pai. Quando me lembrei de agradecer, ele já tinha partido. Estranho. E tudo bem. Hunt podia entender por que a semiférica não havia se furtado de conjurá-lo, se o príncipe havia sido gentil no passado. Talvez um pouco da essência felina o tenha impregnado e ele estivesse apenas curioso sobre mim. Aparentemente, ele sentiu sua falta. Uma questão importante. Ao que parece, esquivou-se ela, embora não nos tenha dado nenhuma pista. O olhar de Bryce ficou vago conforme ela encarava o círculo vazio diante deles. Em seguida, pegava o telefone no bolso. Hunt conseguiu vislumbrar para quem a semiférica ligava. Declan Emmett. Oi, Bi! Ao fundo, o estrondo da música e o ribombar do riso masculino. Bryce não se preocupou com amenidades. Recebemos uma dica para refazermos os testes. Imagino que se trate das vítimas e cenas de crime de alguns anos atrás. Você se lembra de alguma coisa que deva ser reexaminada? Eu faria um teste olfativo. Vai precisar das roupas, respondeu Declan, enquanto ao fundo Ron perguntava, é Bryce? Eles devem ter feito um teste olfativo há 2 anos, argumentou a semiférica. Fizeram o comum ou o mimir? Perguntou Declan. Hunt sentiu um nó no estômago, em especial quando Bryce respondeu, qual a diferença? O mimir é melhor, é relativamente novo. Bryce encarou Hunt e o anjo balançou a cabeça devagar. Ninguém fez um teste mimir, respondeu ela, a voz baixa ao telefone. Declan hesitou. Bem, é basicamente tecnologia férica. Nós a emprestamos para a Legião nos casos mais graves. Alguém devia ter falado algo. Hunt se preparou. Você tinha acesso a esse tipo de coisa há 2 anos? Perguntou Bryce. Declan hesitou novamente. Ah, merda! Então Ron entrou na conversa. Bryce, recebemos ordens de não seguir essa linha de investigação. Foi considerada uma questão fora da alçada dos féricos. Desolação, raiva, mágoa explodiram em seu semblante. Os dedos se crisparam na lateral do corpo. O rei outonal é um verdadeiro babaca, sabe disso, disse Hunt, ciente de que Ron podia ouvi-lo. Vou dizer a ele pessoalmente, vociferou Bryce e desligou. O quê? Exigiu o anjo, mas ela já saiu apressada do apartamento.